Talvez ninguém tenha te dito isso, mas hoje eu vou te dizer. Todas as vezes que você fizer um movimento diferente e você tentar quebrar padrões, sejam da sua família, seja da sociedade, você vai ser criticado, você vai ser apedrejado, você vai ser desqualificado, você vai ser colocado para baixo, você vai ser desencorajado. Olá, mentes ousadas, sentiram falta da Gra aqui no Ousadamente? Tô de volta e para voltar, para fazer o esquente aí desse retorno da Gra aqui no canal, eu vim trazer essa reflexão profunda. E como eu já falei, ousadamente é um presente que Deus me deu. É um sonho das noites escuras da alma que eu tive aqui no meu quarto. É o meu instrumento de cura e pode ser também o seu, onde eu compartilho as minhas experiências, as minhas etapas. E estou aqui mais uma vez para fazer isso. E hoje eu comecei com essa provocação porque eu quero falar sobre algo muito, muito importante que eu tenho refletido muito na minha vida esses últimos dias. E antes disso, eu havia feito um vídeo aqui me comprometendo. Eu li uma carta de que eu iria fazer vídeo todos os dias aqui pro canal e coisa e tal, e que eu ia pegar firme, que eu ia fazer acontecer. Mas se vocês olharem, já fazem aí 2 meses desse último vídeo pra cá. E o que foi que aconteceu, Gra? É sobre isso também que eu quero falar pra vocês. Que nós precisamos ser fortes, firmes, conscientes e, acima de tudo, colocarmos a nossa energia para nós. Então eu vou compartilhar uma experiência muito importante de um despertar que eu tive. E tô sempre dizendo, todos os dias a gente está aprendendo. Todos os dias, aqueles que querem aprender com as experiências da vida. E a Gra quer aprender. Eu já estudo sobre lei da atração, sobre leis do universo, sobre energia. Eu já tive muitos ganhos, conquistei algumas coisas fazendo uso dessas coisas, estudando a metafísica, estudando a mente. Eu já sou uma pessoa muito consciente de algumas coisas, mas isso não impede que os padrões inconscientes estejam ali rodando. E olha que interessante, esses padrões, eles às vezes vêm tão disfarçados, tão camufladinhos, que a gente não consegue perceber. A mente ela é tão inteligente, mas tão astuta, que ela consegue pegar novas informações, novos aprendizados e reverter isso de forma a nos aprisionar dentro de um padrão. Então, às vezes, a gente acha que a gente está livre, mas se a gente não olhar para algumas questões e realmente se permitir sentir tudo que tem que sentir e não ressignificar, como é dito pra gente, até na psicologia, quando a gente vai estudar, ressignifique os sentimentos. E eu vou falar um pouquinho também sobre o perigo que é ressignificar. E como eu estou vivendo e sentindo isso na pele, que o ideal é que a gente sinta o que tem que sentir, que a gente veja, que a gente traga a clareza disso. Mas até chegar lá, eu vou destrinchar um pouco do que eu comecei o vídeo falando. Sobre quando você quebra padrões, as pessoas vão realmente te criticar. Eu lembro que há 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando eu já estava deprimida, mas eu não sabia, eu estava me enchendo de trabalho, eu trabalhava em home care. Para quem não sabe, a Gra é
fisioterapeuta de formação. Então eu trabalhava em home care, eu trabalhava muito, eu tinha uma moto, eu rodava, eu moro aqui em Salvador, Bahia, para você que está me acompanhando aqui de outros estados, eu rodava Salvador, vários bairros, atendendo pacientes. Já teve dias de eu ter 30 pacientes e eu me sobrecarregava de trabalho para não olhar para as questões de dores que eu tinha. E chegou um momento que quando a gente não olha para isso, como eu já falei em vídeos aqui, essa energia que está ali condensada no nosso campo, essa energia negativa que está entranhada no nosso campo energético, ela vai se materializar de alguma forma, geralmente como doenças, né? As negativas. Então, eu acabei ficando doente, psicologicamente falando, também somatizei algumas coisas tipo gastrite, esofagite, coisas gástricas, problemas de coluna e outras questões físicas também. Mas o que pegou mais foi a questão da depressão. Só que nesse período já que eu estava trabalhando, já no finalzinho ali do processo, que eu ainda não entendia que eu estava já com um quadro de depressão instalado e ansiedade, que eu ia parar na emergência várias vezes, com falta de ar, e achava que era problema respiratório, mas tudo isso estava envolvido com as crises de ansiedade que eu tinha, e eu não entendia. Começou com esse quadro de ansiedade, depois eu tive um episódio traumático no trabalho, em uma residência, que eu tive medo, ativou gatilhos, eu comecei a desenvolver pânico também, síndrome do pânico, e corroborou para desenvolver a depressão no final. Mas com tudo isso, eu já tinha começado a fazer conteúdo na internet. Eu já tinha esse chamado. Algumas pessoas falavam, pô, Grau, você fala tão bem. E eu sempre gostei muito de aparecer, de estar aqui, de fazer vídeo, nananã, coisa e tal. E aí, na época, como eu não estava mais aguentando trabalhar daquela forma, eu comecei a fazer uma pós em Sexologia da Humanidade. Então, eu montei um canal, uma página no Instagram e um canal aqui no YouTube sobre a Sexologia da Humanidade. O meu primeiro vídeo aqui foi sobre... eu lembro que foi a diferença entre esguichar, gozar e orgasmo, era uma coisa assim. O canal era na intimidade com a Grazi. Eu lembro que quando eu comecei a criar esse canal, a quantidade de críticas, de agressões, de pessoas que me criticavam, que falavam, criavam um grupo no WhatsApp para falar de mim, pessoas mesmo da minha família revoltadas, falando que eu não deveria, e sabe? E eu, naquele momento, eu ainda ia muito pelo que o outro falava. Eu ouvia muito o que o outro falava, isso de certa forma mexia comigo, principalmente quando vinha do meu pai, da minha mãe, era uma coisa que mexia muito comigo. Então eu fui muito criticada, tanto do meio externo, quanto no meio interno, quanto piadinhas de mau gosto e coisas terríveis que as pessoas falavam. Porque eu fiz um movimento diferente da caixinha. Ali eu já comecei a entender que eu tinha potencial para essa coisa da mídia, da internet, de aparecer. E meio que quando você faz esse movimento do tradicional, que até então eu estava trabalhando no tradicional, aquilo não incomodava. Mas quando eu faço um movimento muito diferente, eu percebi como isso criou caos, tanto dentro da minha família, quanto fora. Os ataques foram demais. Como eu não estava muito bem estruturada naquele momento, eu não estava bem psicologicamente, ainda estava no começo da minha jornada de autoconhecimento, eu acabei desistindo. E também eu comecei a ver que aqueles estudos serviram para tratar algumas questões minhas, mas que eu não era algo que eu queria para a vida, para estar falando aqui, para estar
Então, como não era algo ainda assim que eu senti que eu queria continuar e eu também ainda não estava bem, foi nesse meio termo que eu comecei a fazer essa transição de sair do trabalho e de não estar bem e de entrar mesmo na depressão, naquela parte mais crítica. E aí eu fiz esse movimento e acabei encerrando o canal. Quando eu comecei essa jornada de autoconhecimento, de estudos e terapias e tudo, enfim, que eu já estava com vários problemas de saúde, eu conheci a metafísica da saúde, com o nome Linguagem do Corpo, quando eu conheci, que foi apresentado pela Cristina Cairo. Então, algumas coisas que eu tinha somatizado, inclusive esse conteúdo, me ajudou até para sair do processo da depressão, porque eu comecei a entender qual era o significado, o que é que aquela patologia estava querendo falar para mim, o que é que o meu corpo queria dizer para mim quando eu fiquei deprimida, qual era a energia, quais eram os comportamentos, os padrões, os sentimentos que somatizaram aquela doença. E aí uma vez eu vi um vídeo, eu achei bem interessante, da gastrite, do pólipo, que eu tava também na vesícula, eu ia precisar retirar minha vesícula, e alguns outros problemas de saúde que eu tinha somatizado, e eu comecei a perceber que realmente eu tinha aquele comportamento, então fez muito sentido pra mim. E aí eu fiquei empolgada, aí eu comecei a fazer a oração do perdão que ela ensina, e eu comecei a ver melhora em algumas questões da minha saúde, no meu humor. Também fui diagnosticada com um transtorno de personalidade borderline. Eu também consegui me identificar, teve um conforto para mim pela metafísica da saúde, saber, né, que o borderline tem a ver com a mediunidade. Eu sou uma pessoa que sinto muito, não tem a ver para medicina tradicional, tem a ver com doenças, mas fazer essa ressignificação do padrão energético junto com a espiritualidade fez muito sentido para mim. Então eu me apaixonei por isso. Então logo eu quis, como eu estava falando, aí eu vou chegar lá, eu quis compartilhar com as pessoas. E aí, uma noite difícil, onde eu estava muito chorosa, triste, aqui no meu cantinho, eu sonhei que eu tinha que montar um canal, e aí vieram algumas ideias de nomes que eu queria que... Aí eu anotei, né? Acordei ali, anotei tudo direitinho, fiz um projetinho, tá? Do que eu queria fazer, de como queria ser. E aí, naquele momento eu ainda não entendia, eu peguei e fui mostrar para uma pessoa da minha família o projeto. Porque naquele momento eu ainda não entendia algumas coisas. Eu não entendia que essa jornada é minha, que aquilo ali é meu e que eu vim para quebrar o padrão de toda uma geração. E a gente que vem, se você é a ovelha negra da família, no sentido de quebrar o padrão, de ser o diferente, você aceitou vir com essa missão, assim como eu aceitei, ou você vai ser muito apoiada, ou você vai ser muito criticada dentro da sua egrégora. Porque eles estão querendo te proteger, porque o que você está fazendo é diferente. Então vai de contra o padrão. Então sempre que você fizer um movimento diferente, não é nem por maldade, mas eles vão, para tentar te proteger, vão tentar de alguma forma te segurar para você não fazer o movimento. E aí, só que eu ainda tinha dependência emocional muito grande em relação a algumas questões da minha infância e coisas que eu ainda não tinha acesso. Que hoje, depois de quase 4 anos fazendo terapia, estudando, e nesse processo, é por isso que eu digo, eu ainda estou no começo da jornada. Hoje ainda tem um padrão
de dependência emocional. Menor do que antes, mas ainda existe. Porque existem coisas que só com o tempo que a gente vai tendo clareza. Conforme a gente vai amadurecendo e buscando e crescendo e estando pronto para receber aquela informação, as coisas vão chegando para a gente. Então, depois de um tempo, veio a ideia do nome Ousadamente, porque eu queria realmente imprimir quem eu sou, porque eu sou realmente ousada, a pessoa que faz esse movimento. Então, eu tava cheia de ideias, muitas ideias para fazer. E aí eu fiz esse quadro de visualização aqui, ó, do Ousadamente, a minha plaquinha de 1 milhão de inscritos. Nossa, Gra, quem é você, né, para bater 1 milhão de inscritos? Mas eu acreditando realmente nesse sonho, nesse projeto maravilhoso, porque eu sei que aqui eu compartilho coisas profundas e maravilhosas. Mas aí a gente volta. Quando a gente está inserido num contexto, e eu vou citar inclusive uma passagem que Jesus fala, lembrando que eu sempre falo muito de Jesus hoje, já há um tempo, ressignificando ele, o mestre, como o modelo, né, de ser humano que nós devemos ser para alcançar a iluminação. E ele, com toda a sabedoria, ele falou: não julgueis pérolas aos porcos. E eu só vim entender a profundidade, olha só, dessa palavra essa semana, mais precisamente ontem. Tantos anos que eu escuto, eu já fui de igreja há tantos anos, eu já li essa passagem tantos anos. Mas essa revelação dessa passagem dessa forma veio para mim ontem. Quando eu várias vezes cheguei a fazer projetos incríveis aqui para o Ousadamente, ideias incríveis aqui para o Ousadamente, mas que quando eu colocava em prática, ou era depois de um tempo, porque eu não tinha força, energia suficiente para fazer acontecer, apesar de ter ideias maravilhosas, porque eu sou muito criativa e vem muitos insights para mim. Mas quando eu ia colocar em prática, eu já não tinha tanta energia para poder colocar naquilo. E aí, quando eu vinha colocar em prática, que eu dizia, não, eu vou fazer acontecer, que eu vinha colocar em prática, o vídeo flopava. E isso me frustrava de um jeito, sabe? Eu tava ali postando e mandando e postando e ali e postando e fazendo as reflexões ousadas e no TikTok e aqui e no outro lugar e ali postando, e são reflexões boas e o conteúdo é bom, conteúdos transformadores, maravilhosos, de cursos caros que eu paguei, de conhecimentos caros que eu paguei, eu aqui trazendo e botando aqui e compartilhando. 15 visualizações, 3 likes, nenhum compartilhamento. E eu criava grupo, e eu mandava para as pessoas, e eu dizia, se inscreva no meu canal, olha meu vídeo. Chegou um momento que eu cansei. Eu comecei a questionar o meu potencial, eu comecei a questionar a minha força, o meu brilho, a minha capacidade. Eu comecei a questionar, será que eu sou boa o suficiente? A síndrome do impostor, o que é que eu tô fazendo de errado? Será que eu não sou merecedora? Por que tanto besteirol viraliza? Por que as pessoas olham tanto para tantas coisas tão fúteis? Essas coisas tão importantes que eu coloco tanto amor, tanta dedicação, dá tanto trabalho editar um vídeo, postar um vídeo, e as pessoas não olham, e as pessoas não curtem, e as pessoas não comentam, tudo flopado. Lá no Instagram, ousadamente, a mesma coisa.
E eu olhava pro meu entorno e as pessoas, esse negócio de internet é difícil, esse negócio não dá certo não. Esse negócio de YouTube não dá certo não, crescer no YouTube é muito difícil. Isso daí é coisa para quem já tem alguém para indicar, pessoas que já são famosas. E o que aconteceu comigo? Eu juntei a experiência dos flops, do mau desempenho do canal, ouvi o que aquelas pessoas que não conquistaram absolutamente nada, a maioria delas nem sabe mexer com a internet, mas eu dei ouvidos a elas porque eu já estava frustrada, porque eu estou inserida num contexto onde eu estou sozinha para fazer esse movimento. Sozinha que eu falo no plano material. Outra coisa também que é muito difícil, já eu chego na conclusão da parábola das pérolas aos porcos, mas é muito difícil você crescer dentro de um contexto onde as pessoas estão todas tradicionais, pensando dentro da caixinha. É muito mais fácil elas te sugarem, você sucumbir, você desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, do que você conseguir trazer elas pra cá e fazer com que elas acreditem em você. Não, é muito mais fácil elas te puxarem e dizerem, viu que eu te falei que isso era uma besteira, uma bobagem, que você tá maluca. Só que eu disse não, isso foi um sonho, eu senti que era possível. Eu acreditei que eu posso ter 1 milhão, eu visualizei, cadê a lei da atração? Eu falo sobre isso, eu tenho um dom de falar, eu sei, meu conteúdo é bom, mas por um certo momento eu parei. Parei de construir conteúdo aqui pro Instagram, pro YouTube, parei, desacreditei do canal e parei. E assim, uma coisa eu tenho certeza hoje, já falei isso antes e toda certeza, as coisas só não acontecem se a gente desistir. Mas aí eu acabei meio que deixando de lado. E aí eu voltei a atender, porque eu também não queria mais atender, eu já tava cansada. Mas aí eu voltei a atender e aí eu criei alguns projetos também, agora trabalhando de uma forma mais individual, mais minha, mas criei projetos maravilhosos na área de fisioterapia, porque eu sou muito criativa. Gente, eu tenho muito potencial, muita criatividade. Não tô falando isso assim, dizendo que eu sou melhor do que ninguém, mas que eu sou muito boa, eu sei que eu tenho potencial. Mas as coisas não iam pra frente. Todo projeto, ideias muito boas, que eu colocava aquela energia, não ia pra frente. Não ia pra frente. Isso começou a me angustiar de novo. Isso começou a me dar ansiedade, isso começou a me dar frustração. E aí, olha a depressão querendo chegar de novo. Por quê? Porque eu estava de novo tentando viver algo que eu não queria mais viver. Tentando me reinserir num contexto de novo que eu não queria mais. Por quê? Porque eu me deixei sucumbir, porque eu parei de acreditar em mim, porque eu parei de me colocar minha energia nos meus projetos. E tudo bem se ninguém acredita, eu acredito. Deus me deu esse projeto, então Ele vai me honrar. Não importa o que as pessoas dizem. E olha só, quando eu disse que ia fazer a faculdade de fisioterapia, que desde criança que eu queria ser, eu cresci as pessoas dizendo, essa profissão é ruim, não tem campo, você é louca. Ainda quando eu fui prestar vestibular, eu cheguei até a desistir pelo que as pessoas falavam. Então não é sobre o que você vai escolher, as pessoas sempre vão achar que elas sabem mais o que é melhor para a sua vida. E quando você tentar fazer um movimento diferente, aí é que a coisa pega. E enfim, e aí eu comecei a trabalhar, mas frustrada, que eu não queria mais. E aí coisas começaram a acontecer, de ser desvalorizada na minha profissão,
As pessoas, eu já não estava mais querendo lidar com aquele público, com aquelas pessoas que não me valorizavam. Eu sei que eu sou uma boa profissional, que eu tenho muito potencial, que eu dou o meu melhor em tudo que eu faço. E eu não estava tendo reciprocidade, então eu já estava cansada. E eu amo falar, eu amo estar aqui nas câmeras, falando para vocês, trazendo conhecimento. Enfim, de tudo. Mais recentemente, eu peguei e resolvi mudar a cara aqui do Ousadamente. Tive aquele ânimo assim, eu falei, vou voltar com os meus projetos. Aí fiz aquela carta, vou chegando na carta, fiz aquela carta, todo mês eu vou postar X vídeos todos os dias, e eu vou fazer acontecer, e ver aquela garra de novo. E tava aqui eu, e aí mudei, tive a ideia de usar o arquétipo da loira, e aí botei um chanelzão loiro aqui, uma lace, porque eu queria essa nova fase fosse assim, realmente, eu queria mostrar que a mulher loira, sensual, ela tem aquele arquétipo de burra, de fútil, de objeto sexual, mas que ela pode ser uma mulher empoderada, uma mulher inteligente, sensível, e falar de temas profundos com toda a sensualidade, porque essa também sou eu. Eu tenho essa loira sensual dentro de mim, mas também sou espiritualizada, também sou inteligente. Então, eu quis com esse arquétipo fazer isso, e porque eu sou ousada, aqui é o ousadamente, aqui tem a cara da Gra, é para fazer aquilo que eu quero. E aí logo vieram as críticas. As pessoas começaram a dizer, por que loira? Porque você é tão bonita morena, porque eu acho que fica mais natural, porque eu acho que mostra mais quem você é, tá muito artificial, tá vulgar, as pessoas estão achando que é sobre outra coisa que você fala, não tá bom. E aí, mais uma vez, eu dei ouvindo às pessoas e me deixei sucumbir e coloquei à prova mais uma vez o meu potencial, uma ideia que era minha, que ninguém tem nada a ver com isso. Tô nem aí se as pessoas vão criticar tudo que você fizer. Tudo, principalmente quando são ideias originais e diferentes. Elas não sabem lidar com a autenticidade, porque elas estão fazendo tudo igual. Então isso mexe com os demônios delas, isso mexe com as partes delas que estão acorrentadas no superficial, no que é tradicional. E eu não entendi ainda isso. Então, mais uma vez, eu me apaguei. Então, o que é que acontece? Todas as vezes que a graça se apaga, voltei a engordar, porque tenho predominância de caráter oral, na dor. Voltei a me apagar, voltei a trabalhar de uma forma que eu não queria mais, não estava fazendo o que eu amava, inserido num contexto que eu não quero mais. E aí voltei a engordar, voltei a ficar desmotivada, voltei a ficar... Enfim, resumo da ópera de tudo isso. Mais recentemente, eu comecei a pensar e dizer, eu não quero mais viver isso. E aí a mente começou aquele turbilhão, eu tenho que bolar estratégias para mudar a minha situação financeira, a minha carreira. Eu tenho que mudar isso, eu tenho que pegar minha independência de volta na mão. Eu não nasci para viver isso que eu tô vivendo, eu não aceito mais. E aí começou a loucura, qual o movimento que eu vou fazer? E aí comecei a reestruturar coisas na área da fisioterapia para fazer. Mais uma vez, nada foi pra frente. E aí eu comecei a me questionar por quê. E esta semana eu lembrei, porque não é mais o que eu quero fazer. O que eu quero fazer é isso aqui. É estar aqui no meu canal Ousadamente, no nosso canal Ousadamente, compartilhando esses conhecimentos que são transformadores e que tem pessoas que precisam também disso, que é algo que tem me curado
e que pode tocar outras pessoas também, que é algo que é fácil para mim fazer, que eu faço com amor, com alegria, com tranquilidade, que é leve para mim fazer. Por isso que as outras coisas não estavam indo para fácil é algo que eu faço com amor, é algo que eu amo fazer. Eu amo estar aqui no Ousadamente, eu amo falar sobre metafísica, sobre mente. Eu já comecei a fazer especializações na área da psicanálise, na área do estudo do corpo mesmo, da metafísica, da análise corporal. E é algo que eu amo fazer. E aí, só que eu cheguei a ouvir coisas de pessoas que nem sabem nada de mim, não me conhecem, não sabem nada de mim, me dizer, desista desse canal, esse negócio aí para depois, agora você tem que fazer dinheiro. Só que eu adoeci cheia de dinheiro no bolso, porque eu estava fazendo algo que não fazia mais sentido para mim. O dinheiro, ele tem que ser uma consequência daquilo que você faz com amor, com leveza, porque senão ele traz peso. Então, eu mais uma vez estava me anulando, mais uma vez eu estava dando ouvido e deixando para trás o meu sonho, e deixando que o ambiente, as pessoas, as coisas me condicionassem de novo e me acorrentassem no tradicional, no normal, e eu cheguei a pensar, realmente eu tenho que fazer algo na área da físio. Eu não preciso abandonar o que eu aprendi, a minha bagagem na fisioterapia. Eu tenho 8 anos de experiência, isso eu posso compartilhar aqui com vocês, todo o conhecimento, mas dessa forma aqui, ó, eu não quero mais atender. Eu passei por situações bem chatinhas recentemente, com pacientes que me respeitaram, que para me mostrar realmente que não é mais o que eu devo fazer. Ah, Gra, mas você falou tanta coisa e não explicou a parábola do pérolas aos porcos. Só depois de fazer todo esse enredo, vocês iriam compreender que ontem eu lembrei dessa parábola e aí Jesus falou comigo assim: filha, não jogue mais as suas pérolas aos porcos. Aí eu... Graziele, se você jogar um saco de pérolas preciosas num chiqueiro para os porcos, o que é que eles vão fazer com essas pérolas? Aí eu... vão comer, normalmente. Caiu lá na lama, deve ser comida, vão comer. Sabe nem que é valioso, sabe nem que tem valor, que é uma riqueza, que o porco... Aí eu comecei a entender o que Jesus estava querendo falar comigo. Ah, entendi. Mas se você jogar essas pérolas para pessoas que sabem o valor de cada pérola dessa, que sabem que cada pérola dessa vale milhares de reais, o que é que essas pessoas vão fazer? Provavelmente elas vão investir aquele valor em algum negócio, em algo para fazer mais dinheiro, vai fazer dar frutos, não é verdade? Isso não inviabiliza e não diminui o valor das pérolas. Não é porque você jogou as pérolas e os porcos as comeram que as pérolas perderam o valor, que as pérolas não são importantes e valiosas. Mas os porcos não sabiam o valor que elas tinham. Então, pare de se desvalorizar. Pare de achar que o que você faz não é importante, de que você não tem potencial, de que o que você faz é lindo, de que você tem força, de que você é inteligente e de que você vai chegar longe, de que você vai tocar e transformar vidas com o seu trabalho com a internet, porque isso aqui é um trabalho. São madrugadas e madrugadas que eu fico sem dormir para gravar um conteúdo.
São horas que eu levo para fazer uma edição num vídeo desse, para renderizar no canal. Não é sobre você, é sobre o contexto, é sobre onde você está semeando. Você está jogando esse conteúdo no lugar errado. Porque se você estiver no lugar errado, com as pessoas erradas, você nunca vai ser valorizado. E nunca é sobre o que você está oferecendo. Não é sobre você. Isso não diminui o seu valor. Você é a pérola. Você só precisa encontrar o público certo para oferecer essa pérola. Pare de querer oferecer, mostrar, dizer a essas pessoas, porque elas, não estou querendo desmerecer, mas nesse sentido literal seriam os porcos. Elas ainda não abriram a consciência para esse tipo de conteúdo, para entender a importância. E você vai sempre se desgastar, se desmerecer, desistir. Por quê? Porque você está tentando ter reconhecimento das pessoas erradas. Você está tentando mostrar para os porcos que pérolas não são lavagem de comida para elas comerem. Que aquilo são pérolas. Mas o que é que um porco vai fazer com a pérola? Entende? E isso fez toda a diferença para mim. E aí agora eu volto lá pro começo do vídeo, onde eu falo que dentro do seu contexto, você nunca vai ser valorizado. O próprio Jesus mostrou isso não só com a parábola das pérolas aos porcos, mas quando ele disse: um profeta não é bem recebido na sua terra. Então, ele parou de pregar dentro do lugar onde ele nasceu, porque as pessoas não ouviam, não entendiam o que ele falava. Então, ele foi ir de pregar o evangelho ao mundo. E você vê o que Deus fala a Abraão também: sai da tua terra e da tua parentela, porque o que você vai fazer é diferente. Você escolheu ser a pessoa que quebra paradigmas. E se você ficar esperando validação dessas pessoas, elas vão te puxar, achando que estão te protegendo. E você nem sai de lá. E elas ainda vão dizer: viu o que eu te falei? Porque você vai dar ouvido, você vai se desmotivar, você vai se questionar, você vai achar que você que não tem potencial. E você vai ficar sempre preso naquele contexto. E aí caiu a ficha. Então, todo esse vídeo foi para dizer para vocês que o Ousadamente está de volta. Com tudo, novidades fresquinhas, vou falar sobre metafísica e já estudei estratégias para entregar esse conteúdo de valor para a minha egrégora. A egrégora que valoriza a minha pérola. A egrégora que entende a importância desse trabalho da Gra. A egrégora que vai somar, que vai dar um like, que vai compartilhar, que vai entender quão maravilhoso é esse conteúdo e vai fazer o nosso sonho se realizar. E aí depois as pessoas vão entender que o que eu faço é também por elas, é para honrá-las. Mas primeiro eu preciso provar que eu venci. Então não espere a aprovação. Faça o movimento. Estude estratégias para entregar suas pérolas para o público certo. Para que você não fique como a Gra patinando. Agora eu descobri o que era que estava acontecendo. Eu descobri que o problema não estava em mim.
Mas eu precisei sofrer, ter ansiedade e várias coisas e me desvalorizar para entender. Deixa seu like se gostou desse vídeo.